Olá pessoal, tudo bem com vocês? Continuando nossos estudos dos 100 finais que a gente deve conhecer, vamos agora a uma posição muito interessante, as casas críticas numa posição à distância. Numa posição desse diagrama, a luta pelas casas críticas é a mais acirrada. Já sabemos que para o peão da quarta fila, as casas críticas são B3, C3 e D3. Sabemos também que a oposição impede o rei adversário de avançar. Portanto, se o rei forte chegar à quinta, e nesse momento seu rival tomar uma posição na segunda, ele não conseguirá avançar e não ocupará as casas críticas. Como lidar com essa situação? Às vezes isso pode ser conseguido com posição à distância. Por exemplo, aqui, jogar rei B1. Agora o que faz? Tem uma regrinha aqui. Quando os reis são colocados na mesma coluna com um número ímpar de casas entre eles, aqui está 1, 2, 3. Ou 5, 7, sei lá. 3 ou 5. Entre eles, diz que está em uma posição distante. É um método eficaz para limitar o avanço do rei rival. Nesse caso, por exemplo, o rei preto pode avançar uma linha, mas não mais, porque quando avançar o rei branco irá confrontá-lo fazendo posição direta. Dessa forma, evite que avance duas linhas e atinja as casas críticas. Mas é interessante notar que as pretas não conseguiram vencer mesmo que as brancas tenham que jogar novamente, tal como vimos no diagrama 1.7, para oposição direta. A oposição distante também pode ser perdida se existirem casas inacessíveis. As brancas jogariam torre C1 e as pretas perderiam posição por não poder jogar rei C5. Desculpa, rei C1 e rei C5. Mas vamos lá, jogou B1. Pela regra, empata. Rei B4. Rei B2. Tomando imediatamente a posição direta, impedindo o rei de chegar às casas críticas. Quais eram as casas críticas? Aqui, né? Resumindo, ele não chega nas casas. Por quê? O rei vai impedir ele de chegar aí. Vai lá, sei lá. C4, avançou o peão. Ok? Rei C2. Ele está da mesma maneira, protegendo qualquer entrada do rei nas casas críticas. C3. Rei C1. Agora o que dividir? Rei B3. Rei B1. C2. Rei C1. Tchau, empatou. Se caso ele jogasse rei C4, seguiria com rei C2. É a mesma coisa. Ele vai estar assumindo o controle da oposição. Deu para entender? Olha que legal, é mais um final aí que a gente tem que prestar atenção, né? Você já viu? Se tiver 3 casas entre eles, vocês viram que na posição inicial estava, ficou, né? Que ficou 3 casas entre eles, e as casas críticas estavam aqui, e o rei não conseguia chegar. Por quê? Se ele movesse B4, o rei movia B2. Ficaria do mesmo jeito. Se ele andar de lado aqui, aqui o rei anda de lado aqui. Vai ficar do mesmo jeito. Quer dizer, não tem saída, vai empatar. Se adianta o peão, vai dar na mesma. Rei C3, ele vai fazer o quê? Voltou. Oposição, vem aqui, rei B1. Voltou de novo e empata. É muito legal isso daqui, né? Muito legal. Valeu, pessoal. Muito interessante essa posição. Gostei muito. Eu sabia esse negócio das casas de ímpares assim. Mas eu fiz isso há muito tempo. Fazia tempo que eu nem lembrava mais.
Mas vocês viram que interessante, ó, e não ganha mesmo. Valeu, pessoal, mas foi muito interessante essa posição. Valeu, até mais. Curta o vídeo se vocês gostaram, é óbvio. Né? Se você chame seus colegas para participar do grupo, para mim, o grupo crescer cada vez mais e continuar colocando materiais para vocês. Tá bom? Não esqueça de ativar o sininho, porque toda vez que eu colocar material, daí vocês vão ser avisados. Tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até mais.